Amém? Hoje o dia parece que foi um dia quente, né? Alguém sentiu muito calor no dia de hoje? Eu estava transpirando tanto que eu achei que tinha um chuveiro na rua. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, entregamos os nossos ouvidos, o nosso coração, o nosso espírito perante a Tua presença nesse momento, Pai. O que nós viemos pedir a Ti, Senhor, é que a Tua palavra que seja lançada desse altar seja uma palavra viva, seja uma palavra de conforto, uma palavra de confronto, uma palavra de crescimento, Senhor, uma palavra que desafia o nosso próprio eu, para que possamos, cada passo que nós demos, alcançar lugares mais longe na Tua presença. Que nesse momento a gente possa diminuir, para que o Senhor possa crescer, e que a Tua palavra seja colocada em prática. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse dia, essa quarta-feira, tem sido uma quarta-feira intensa. Na verdade, todos os dias são intensos, né? Mas essa quarta-feira foi um dia talvez mais específico com relação à palavra intensidade. Eu percebi no dia de hoje que quando nós estamos sozinhos, eu estava dirigindo no carro durante um bom tempo, e eu liguei a rádio, e a rádio onde eu estava rodando não funcionava nada. E eu desliguei a rádio, eu não tinha um pendrive dentro do carro, falei, e agora? Falei, já sei onde eu recorrer. Peguei o meu celular, e eu coloquei na Bíblia de forma de áudio. E eu passei a ouvir. Chegou um ponto que a minha internet, ela deu problema. E eu parei de ouvir a Bíblia. E quando eu voltei novamente, tentando voltar, porque quando carrega você consegue voltar, né? Nem voltar não estava mais. Falei, a internet deve ter zerado de vez mesmo. Sabe o que aconteceu quando a internet zerou? Parecia que o Espírito Santo estava sentado ao meu lado. E tudo aquilo que eu havia ouvido no celular, Ele estava falando ao meu lado novamente. Eu estava procurando um meio de me comunicar. E eu não tinha mais nenhum meio eletrônico para isso. Foi quando ele veio. E ali não tinha modo, não tinha um método para fazer ele parar. Durante aproximadamente 40 minutos, o meu celular ele costuma tocar constantemente. Durante 40 minutos que eu fiquei nessa vibe, o meu telefone não tocou. Quando o Espírito Santo falou, logo após isso, o celular tocou. E parecia que quando eu havia olhado para o lado, ele já havia dado o recado. E aí foi onde veio o tema da palavra de hoje. Você quer saber o tema da palavra de hoje? Põe na tela. Vale a pena ouvir de novo. Aí aquele irmão que vê isso já fica imaginando, caramba, isso é uma novela. Eu já assisti muitos. As pessoas que são mais novinhas aí, talvez já tenham falado, caramba, isso aí passa até hoje. Não é? Vale a pena ouvir de novo. A palavra que você vai ouvir, talvez você tenha ouvido diversas vezes. Mas hoje, você vai ser tocado de uma forma diferente. Sabe por quê? Vale a pena ouvir de novo. Eu estou baseado na palavra que eu estou vivendo até agora. Até se ver em mim. Esse tema veio baseado nisso. Até se ver em mim.
E eu vou explicar para vocês no decorrer da palavra. Amém? Coloca para mim 1 Samuel 3, 1. Estão preparados? Vamos lá. Diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Vamos até aqui. O Senhor chamou. Repitam comigo. O Senhor chamou. Presta atenção. Quem chamou Samuel? A Bíblia diz que quando Samuel ouviu aquela voz, ele se levantou, correu até onde ele estava e disse: eis-me aqui, Eli. Põe no próximo. Pois? Está ali. Então Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Segura aí agora. Presta atenção. A nossa mente, às vezes, ela é tão evoluída que ela fica esperando Deus falar com aquela voz grave. Às vezes você assistiu tanto cinema com Deus falando da voz grave que você fica esperando: oi, filho. Não é o que acontece? Você não fica esperando Deus falar de forma grave? Quando Samuel ouviu aquela voz, ele fez o quê? Saiu correndo para saber o que Eli queria com ele. Mas na verdade quem estava chamando era quem? Vamos para o primeiro ponto. Samuel saiu do lugar da onde Deus estava. Deus estava chamando Samuel aonde? O quarto aonde ele estava deitado. Ele saiu porque ele pensou que era quem? Quantas das vezes na sua vida você acha que você está ouvindo a voz de Deus, sendo que na verdade você está ouvindo a voz do mundo? Samuel, naquele momento, eu imagino talvez uma pessoa ingênua, e quando passou a ouvir aquela voz, ele estava no momento vivendo ali, talvez seja uma dúvida, ele não sabia quem estava chamando ele. Mas eu fiquei imaginando, é semelhante quando a gente liga para uma pessoa, você pega o seu telefone e liga para uma pessoa e fala alô, aí ela diz alô, você fala: sabe quem está falando? Não está reconhecendo a minha voz, não? Presta atenção, se você nunca ouviu a voz de Deus, você não vai reconhecer a voz dele. Quem está entendendo? Quando você acha que você está ouvindo a voz de Deus, quando você pensa de que você já está praticamente ali, andando ao lado de Deus, Samuel, obediente, levantou-se e foi até Eli. A Bíblia diz, põe o próximo versículo para mim, por favor. Eu vou ler ali. De novo o Senhor chamou: Samuel, Samuel. O que ele fez? Se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, Senhor, me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei, volte e... Essa já era a segunda vez. Samuel estava saindo do lugar de onde Deus estava para ouvir, pensava na verdade que estava ouvindo de outro lugar. Quem está entendendo? Tem pessoas que vêm para a igreja que falam que está ouvindo a voz de Deus lá no fluxo. Presta atenção, se Deus estava naquele quarto, por que você está indo procurar Deus no fluxo? Aí sabe o que você fala, para você não sair tão feio na história? Eu ouvi Deus chamar lá. Eu ouvi, a voz dele era muito limpa quando ele falava comigo. Presta atenção, irmãos.
Quando Deus, Ele quer falar com nós, quando nós estamos preparados para ouvir a voz dEle, a única coisa que a gente precisa saber é definir se realmente aquela é a voz de Deus. Quantos de vocês aqui já disseram: Deus falou comigo hoje, Deus falou comigo essa semana, Deus falou comigo durante esses dias? Se Deus anda falando com você diariamente, por que você não cansa de ficar naquele mundo? Se Deus fala com você diariamente, por que você não deixa de ouvir a voz do mundo e passa a permanecer ouvindo só a voz de Deus? Samuel por 2 vezes saiu do lugar onde Deus estava, porque ele estava equivocado, pensando que era Eli que estava chamando ele. Quantas vezes você sai da igreja para ir para o mundo falando: o meu chamado é lá fora, estão me chamando lá fora, estou cansado de viver dentro de igreja, estou cansado de viver baseado em métodos, em modos, estou cansado de ir para a célula, estou cansado de ter um cara chamado líder que eu tenho que ficar prestando conta na minha vida para ele. Quando o meu líder fala comigo, não é Deus falando com ele, é ele falando comigo. É por isso que eu não ouço a voz dele. Mas quando o meu líder fala e eu não coloco em prática, certas das vezes eu quebro a cara. E aí sabe o que você fala? Era a voz de Deus. Sabe quando você nota de que aquela voz que está te chamando é de Deus? Quando você sai do ambiente de onde Ele está. Presta atenção. Quando você passa daquela porta para dentro, você está entrando num lugar onde está a presença de Deus. Quando você passa daquela porta para dentro, você está entrando com o propósito de cada vez mais se alimentar da presença de Deus. O único problema é que quando você entra, outras coisas aqui dentro desse prédio talvez seja mais atrativa do que a presença de Deus. E o foco da palavra acaba sendo distorcido, porque você está prestando atenção em outras coisas, a não ser a presença de Deus. Você quer saber o pior de tudo? Que as pessoas que costumam fazer isso não são os visitantes, são as pessoas que já frequentam a igreja há muito tempo. Talvez se eu pegar um canetão e fazer um risco naquela parede, no próximo culto você vai notar de que existe aquele risco. Mas se eu perguntar para você qual foi a palavra ministrada no último culto, você não vai lembrar. Sabe por quê? As coisas que os seus olhos físicos conseguem enxergar, elas chamam mais atenção do que aquelas que Deus quer te entregar. Quando a gente passa a ouvir a voz de Deus, quando a gente passa a entender que realmente é Deus falando conosco, a gente entende de que nunca mais a gente deve parar de ter essa conexão. E sabe o que acontece? Quando você para de ouvir a voz de Deus, você mesmo cria um muro entre você e Deus. Sabe como chama esse muro? Pecado. Faz quanto tempo que você está dentro da igreja e não ouve mais a voz de Deus? Você já parou para analisar a sua vida para ver se existe algum muro entre você e Ele? Você já parou para analisar se muitas das vezes que você entra dentro dessa igreja aqui, que você abre sua boca, que você clama pelo Senhor, você não está utilizando de outro idioma para falar com Ele? O outro idioma que eu estou querendo dizer é quando você está vivendo uma vida de pecado, Deus ele deixa de entender o que você está falando com Ele. Vou te dar um exemplo. Eu fui para a Colômbia. A primeira vez que eu fui para a Colômbia, eu fui pedir um prato para o pastor. E o pastor falou para mim assim, ó, ele só falou para mim o que ele queria e falou assim, pede um ovo também. E saiu para ir sentar. E eu fiquei falando para a mulher assim, eu quero um ovo.
E a mulher não havia entendido o que eu estava falando com ela. Ela ficou olhando assim, falei, um ovo. Aí ela, um ovo. Aí tinha gente atrás de mim. Aí o cara viu que eu era brasileiro, chegou e falou, olhou para mim assim, e ficou olhando para minha boca. Falei, ovo. Aí o cara falou alguma coisa para ela, que também ela não sei, eu não entendi muito bem. Essa foi a primeira vez que a gente foi para a Colômbia. E aí eu passei a olhar para os lados, eu comecei a gritar, eu falei, ovo. Presta atenção. Muitas das vezes você grita com Deus. Eu achei que naquele momento, eu falando mais alto, ela entendeu o meu idioma. Quantas das vezes você acha que você falando mais alto com Deus, Ele vai entender o que você está falando? Sendo que existe pecado na sua vida. Você quer saber qual foi o fim dessa história? Eu olhei para todos os lados assim, eu falei, ela não vai me ouvir eu falando alto. Eu olhei para o pastor Wagner, ele estava sentado mexendo no celular. Eu falei, não vou incomodar ele por causa do ovo. Eu olhei para cima, o que eu vi? Só que antes de eu apontar o ovo, eu fiz assim para ela. Eu não sei se foi pior, se foi melhor. Ela não entendeu, foi nada. Quando eu apontei o ovo, uma mulher começou a me atender. No final do atendimento já tinha 4 na frente tentando entender o que eu estava falando. Eu apontei aquilo ali, ó, aquilo ali. Ela olhou. Quando ela voltou para mim, ela falou assim, o Evo. Eu falei, não, você tá zoando, cara. Eu falei, você tá de brincadeira, mano. Qual a diferença do ovo pro Evo, mano? Eu falei, o Evo, o Evo. Você quer saber de uma coisa? Quando o prato veio, eu peguei a bandeja, entreguei pro pastor. A primeira coisa que ele olhou, ele falou, cadê meu ovo? Ela não mandou o ovo. Sabe o que eu estava imaginando? Será que é para mim voltar e reclamar de novo do ovo? Sabe onde eu quis chegar com essa história? Muitas das vezes a gente quer falar com Deus na nossa forma, do nosso método. A gente procura algum idioma diferente para procurar Ele. Mas enquanto você não destruir essa parede que existe entre você e Ele, Ele não entende o seu idioma do outro lado. Às vezes nós estamos dentro da igreja achando que nós estamos vivendo uma vida com Deus, achando que nós estamos vivendo uma vida ao lado do Senhor. E na verdade Deus, Ele está próximo de nós, mas a gente não consegue sentir por essa barreira que existe entre nós. Tem pessoas que estão há anos dentro da igreja, há anos e anos e anos. E costumam dizer que as pessoas quando ficam muito tempo dentro da igreja, passa a ser aquele crente velho, né? Na verdade, esse crente velho é o crente que tinha que ter mais contato com Deus. É o crente que tinha que estar mais aliançado com Deus. A pessoa, quando ela entra nova dentro da igreja, ela consegue ouvir a voz do Senhor de forma audível. Tudo para ela é novo. Ela passa a entrar aqui dentro, ela adora o louvor, ela ama a igreja, ama as pessoas, ama tudo. Vem no primeiro, segundo, terceiro, quarto culto, fala, eu estou ouvindo a voz de Deus. Mas talvez depois da quarta, quinta vez, o mundo consegue falar mais alto que você, do que a voz de Deus. E você passa a ouvir o mundo. Tudo aquilo que Deus havia falado com você nos dias que você ouviu Ele, você deixa de ouvir. Aí sabe o que acontece? Aí você entra num estado chamado talvez depressão. A um ponto que você chega e fala assim, eu não consigo mais ouvir a voz de Deus. Mas sabe por que você não consegue mais ouvir a voz de Deus? Porque existe um muro entre você e Ele. Quem construiu esse muro foi você. Cada passo do seu dia a dia, você foi colocando um bloco e você jogava cimento. Cada coisa de errado que você fazia, você colocava um bloco e jogava o cimento. Eu pergunto para você, a qual altura está o seu muro? Mas pastor, todas as noites eu dobro o meu joelho, eu me arrependo, eu entro no meu quarto, eu falo com o Senhor. Mas será que todas as noites quando você entra para falar com o Senhor, Ele fala com você? Você consegue ouvir a voz de Deus? Ou você está tentando falar com Deus utilizando outro idioma? Quando a gente muda o nosso idioma, eu costumo dizer que a gente muda as nossas atitudes. Falar com Deus de outro modo é tentar falar com Deus baseado vivendo no pecado.
É achar que a sua vida está ruim, querendo as coisas boas de Deus. Samuel, a segunda vez ele havia saído, porque ele pensou que Eli tinha chamado ele. Porque ele pensou que Eli tinha chamado ele. Presta atenção. Você está no lugar onde está Deus. Quando você ouvir a voz, não saia, e sim busque Ele. Como eu vou saber, pastor, diferenciar a voz de Deus? Vou ensinar para você. Sabe quando você vai ouvir a voz de Deus? Aqui na minha frente existe um muro. Amém? Profeticamente, na minha frente, logo depois do muro, está a presença de Deus. Amém? Eu vou pegar aqui o meu martelo. O que é o meu martelo? Sabe o que eu vou ter que fazer? Nas mentiras. No meu eu. No adultério. Na fornicação. No meu achismo. Quem está entendendo? Há um ponto que esse muro vai cair. Sabe o que acontece quando esse muro cai? Sabe o que acontece? O que está do outro lado? O que está do outro lado? Ele vai olhar para você e vai falar para você assim, ó: até se vê em mim. Quando não existir mais esse muro, você vai passar a olhar Deus e vai passar a enxergar você. Quem está entendendo? Só que você quer saber uma coisa? Quando você acha que você derrubou todos os tijolos, você está construindo um novo muro. O muro mais forte é aquele que você já toma experiência de como fazer ele. O pedreiro, quando ele começa a fazer o muro, talvez o primeiro, o segundo não saia tão bom, mas o terceiro em diante vai sair bom porque ele vai ganhar prática naquilo. Quem está entendendo? Trazendo isso para o mundo espiritual, a partir da terceira vez que você ir e voltar na igreja, o seu muro, ele vai estar de forma reforçada entre você e Deus. E para destruir esse tijolo, além disso, você vai precisar ter fé. Se você não acreditar nesse muro que você está destruindo ele, você nunca vai poder ver a face de Deus. Sabe por quê? Ali, ó, em volta de você, existem as coisas que você nunca deveria ter voltado a fazer. Continua colocando para mim no Samuel. Eu vou ler ali. O Senhor chamou Samuel por qual vez? Pela? Ele se levantou, foi até Eli e disse o quê? Ó Senhor me chamou? Pela terceira vez ele saiu. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Passa o próximo. 9. Ele disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel voltou a deitar. Coloca o 10 para mim. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Pela qual vez? Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Pela terceira vez. Presta atenção numa coisa. Quando foi que Samuel teve o entendimento de que a voz de que ele estava ouvindo era do Senhor? Quando? Quando um líder falou para ele: vai e deite-se. E quando chamar, diga: eis-me aqui, Senhor. Samuel precisou ouvir a voz de uma pessoa. Quem está entendendo? Quantas das vezes o líder está falando na sua vida e você passa de ouvir ele? Você deixa de ouvir o que ele está falando, sabe por quê? Você acha que é ele que está falando, sendo que na verdade é o Espírito Santo.
Sendo que, na verdade, quando você chega cheio de problema para falar para o seu líder, ele já sabe de tudo. Quando você acha que você está contando uma coisa nova para ele, ele olha para a sua cara e fala assim, ó, eu já tinha falado uma vez, mas eu vou repetir novamente. O caminho é aquele. Mas como o meu líder sabe? Você quer se aproximar de Deus? Jejum e oração. Está aí. Quando nós vamos falar algo na sua vida, se nós fôssemos dar um conselho semelhante a um de um psicólogo, talvez a gente consultaria outros livros, consultaria outros métodos. Mas quando nós vamos falar na vida de um discípulo, o único método que a gente usa chama-se Jesus Cristo. Não há outro. Se está acontecendo algum problema na sua vida mediante a isso, é porque você por algum momento saiu do caminho dele. Eu estou com isso, está acontecendo isso na minha vida. Por algum momento você saiu. Sabe o que a gente faz na posição de líder? A gente quer trazer você de volta para o caminho. Quem está entendendo? Só que aí depende de você. Depende da sua atitude. Porque quando nós buscamos a Deus, se a gente não busca Ele verdadeiramente, Ele nunca vai ouvir a nossa voz. Sabe o que é buscar Deus verdadeiramente? É quando a gente entrar dentro dessa igreja, tem pessoas que vêm aqui na frente e se rasgam, tem pessoas que estão na sua cadeira que rola, que rodopia, tem pessoas talvez que saem até pulando, igual um canguru. Sabe o que você está recebendo nesse momento? Unção. Quem está entendendo? Mas se todas as vezes que você entrar dentro da igreja e vier buscar só unção, você nunca vai alcançar a presença. Você quer sair todos os dias bem daqui de dentro? Busca a presença. Não é a presença do irmão que está do seu lado, não. A presença de Deus. Tem pessoas que se sentem bem dentro da igreja pela amizade que fez aqui dentro. Não é errado, é certo. Mas a maior amizade que você tem que ter dentro da igreja é com Jesus Cristo. Você tem que passar a falar as coisas que você às vezes fala para o seu irmão, para ele. Quem está entendendo? Nós chegamos num ponto em que a gente precisa ser reconhecido pelo inferno. Que loucura é essa? Presta atenção. Existe um R primeiro, certo? Reconhecido pelo inferno. Quando você estava no mundo, você era, tira o R. Certo? Quando você passou a viver na presença de Deus, você tem que ser reconhecido. Mas que loucura é essa? Coloca para mim Atos. Vou explicar para você. Quando você passa a ouvir. Aqui está dizendo que os judeus estavam expulsando um espírito maligno de algumas pessoas. E nesse versículo diz assim: um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço e sei quem é quem. Talvez a palavra ali queria dizer: eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Pedro, eu sei quem é todo mundo. Sabe por que o demônio conhecia eles? Porque eles faziam a diferença. Não era através desse nome que o demônio ia sair, mas ele conhecia. Sabe por quê? Porque ele estava atacando o inferno. Quando eu disse para você que você precisa ser reconhecido, como Paulo foi reconhecido, sabe por quê? Ele estava fazendo um estrago lá. Não era através do nome de Paulo que o demônio ia sair, era somente através do nome de Jesus. E quando o demônio ele diz assim, ó, conheço Jesus e sei bem quem é Paulo. Talvez ele queria dar continuidade em vários nomes, talvez ele quer usar o seu nome. Se eu sei quem é o Júnior, eu sei quem é o Rodrigo, eu sei quem é a Márcia. Sabe por que ele sabe quem é? Porque ele teme a você. Você quer assustar o inimigo? Dá passo certo todos os dias. Começa a ter uma vida próxima com Deus. Começa a viver todos os momentos ao lado dele. Passa a viver uma intimidade com ele. Passa a viver na presença. Passa a andar com ele todos os dias.
Passa a dar bom dia, passa a agradecer. Você quer assustar um inimigo? Ele não está assustado muitas vezes com aquilo que você fala para ele, ele está assustado no modo que você está vivendo. Porque falar, todo mundo consegue falar, né? Tem pessoas que têm até eloquência para falar. Mas, e nas atitudes? Será que você demonstra tudo aquilo que você fala? Quando a gente passa a ouvir a voz de Deus, a gente passa a colocar ela em prática. Quem está entendendo? Sabe o que está faltando para você? Buscar menos você mesmo e acrescentar mais Deus na sua vida. Você já imaginou quanto você busca você? Você já imaginou há quanto tempo você dedica para você mesmo no cabeleireiro? Quanto tempo você se dedica fazendo a unha? Quanto tempo você se dedica procurando um emprego? Quanto tempo você se dedica talvez arrumando um cabelo? Quanto tempo você se dedica saindo? Quanto tempo você se dedica indo para o shopping? Você já imaginou quanto tempo você se dedica para você mesmo? Agora para pensar na sua vida, quanto tempo você se dedica o seu tempo para Deus? Sabe quanto tempo você se dedica? Talvez, eu vou usar um talvez, tá? Não estou acusando ninguém. De manhã, ou à noite, à tarde, durante 2 minutos, 3 minutos no máximo. E você acha que mediante esses 2 minutos seu de oração, de diálogo com Deus, esses 2 minutos, você se sente no direito de falar, Senhor, o Senhor não deve sair do meu lado, eu vou fazer tudo aquilo que eu quero. Mas o Senhor tem que estar comigo. Porque eu pedi nos 2 minutos, Senhor. Sabe qual é o maior problema das pessoas? É colocar Deus de lado em tudo aquilo que vai fazer. Às vezes você levanta as mãos para cima, clama para Deus por uma resposta, e quando Deus te dá a resposta, você não quer colocar ela na sua vida. Porque você deixa de entender o que Deus quer falar. Até se ver em mim. Essa palavra não é para quando você sai do cabeleireiro, você olhar para o espelho e falar assim, ó, eu estou bonito, agora eu estou vendo Jesus. Essa palavra é o contrário. É quanto mais você enfiar sua cara no pó, vai ser quando você olhar e vai falar assim, agora eu estou vendo a face dele. Porque eu estou diminuindo para que ele cresça em mim. Eu estou diminuindo cada vez mais. É da presença dele que eu preciso. Se nós tivéssemos marcado um churrasco ou qualquer outro lugar para ir, sabe o que iria acontecer? Se nós tivéssemos marcado uma festa de formatura aqui dentro da igreja, eu ouvi isso nos grupos hoje, eu devo estar em mais de 100 grupos. Eu acordo de manhã, tem mais de 450 mensagens no WhatsApp. E eu passei e vi lá hoje sobre um tema que me chamou muita atenção, no grupo da família Betel. Se nós estivéssemos fazendo um baile de formatura aqui hoje, como é que você estaria vestido? Hã? Você ficaria o dia inteiro aonde? Para quê? Para se arrumar para Deus ou para se arrumar para o irmão? Eu ouvi algo muito poderoso. Quando nós vamos buscar a casa de Deus, aí você fala assim, mas é porque eu estou na casa eu posso andar de chinelo, andar de bermuda, andar de regata, sem camisa, eu posso andar do jeito que eu quero, eu tô lá, não é a casa de Deus? Se é a casa de Deus, é a minha casa. Sim, irmãos, você tem até liberdade, mas quando você vai se apresentar para Deus, você precisa ter o quê? Você quer que no momento que você se apresentar para Deus, você está usando um chinelo havaiana? Eu não estou falando que ele vai fazer de você uma acepção pelo fato de você estar usando isso, porque ele está vendo os passos que você dá e não a roupa que você está vestindo. Mas você já passou a entender que quando você vai para outros lugares, você passa a se arrumar melhor do que quando você vem para a igreja? Quando você vem para a igreja, você sai de casa atrasado, você pega a primeira camiseta, veste ela. Quando você imagina aquela camiseta, parece que saiu de dentro da garrafa. Aí você olha e fala assim, quando se perguntar, eu falo que é o modelo. É o modelo dela amassadinha assim. E aí, tá mal passada? Tá não, é assim mesmo. Ó, tá vendo? Ó. Aí você termina de amassar para ela não esticar. Mas quando você vai para qualquer outro lugar, onde não seja o lugar onde você, apropriado que você vai buscar a presença de Deus, aí, irmãos, você manda a sua roupa até para a lavanderia.
Você quer passar a ouvir a voz de Deus, mas você não quer se apresentar do modo que Deus quer que você se apresente a Ele. Você já parou para imaginar que se nós passássemos a fazer as coisas tudo com excelência para Ele, a gente estaria num local mais profundo da presença? Sabe por que muitos crentes ficam no raso da presença de Deus? Porque quando ele chega no raso, ele se acomoda naquele nível. E ele acha que ali está bom para ele. Sabe por quê? Quando ele vem no culto, ele sente uns arrepios e fala assim: e essa é a presença de Deus. Aqui está bom para mim. Aqui está bom, por que eu vou querer subir mais? Está bom. Quando eu venho aqui, eu sinto arrepio, que eu dou um negócio assim, dou um negócio assim, mas pronto. É Deus, puro. Purinho. Chega um momento que você fala: estou ouvindo agora, não estou mais sentindo, estou ouvindo também. Aí você se acomoda naquele nível. Só que você deixa de olhar para baixo e fala: peraí, se eu estou nesse nível, e eu estou sentindo talvez alguns arrepios, alguma coisa em mim, se eu mergulhar mais profundo, o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer se você mergulhar no mais profundo de Deus? Aquele muro que existia entre você e Ele não vai existir mais. Sabe por quê? Toda vez que você pensar em colocar um bloco, Deus vai lá e mexe a marreta. Porque você vai estar no profundo da presença dEle. Quem quer viver no profundo? Coloca para mim aqui, Tiago 5,16. Olha o que a palavra está dizendo aqui em Tiago. Aí mesmo. Portanto, confessem os seus pecados. Repita comigo. Portanto, e para serem o quê? Irmãos, eu tenho usado essa palavra aqui. Eu usei essa palavra num discipulado meu aí. Irmãos, eu acho que na verdade a ferida ali foi tratada. Só que antes que a ferida fosse tratada nele, ela foi tratada em mim. Eu falei: Senhor, peraí, existe algo de errado na minha vida. Eu tenho vivido uma vida de destruição, eu tenho vivido uma vida que eu saía de segunda a segunda para as baladas, eu não media esforços, eu já era casado, eu trancava minha mulher dentro de casa, eu era aquela pessoa super agressiva, eu fumava um baseadinho de leve, não igual alguns irmãos aí, mas de leve, o meu era de leve, tinha uns aí que era pesado. E para mim aquela vida era a melhor vida do mundo. Você sabe qual foi o pior momento na minha vida? Foi quando eu já havia me convertido. E eu achei de que eu já estava liberto de tudo. Quando Deus falou para mim, falou assim: a cada momento que você passa, se você não passar a se confessar, se você não passar a se arrepender, não tem como eu ouvir você. Porque a gente acha que quando nós estamos dentro da igreja, Deus é obrigado a ouvir a nossa voz. Deus, Ele ouve a voz daquele que se arrepende. E não daquele que está cheio do eu. Sabe por que muitas vezes você é inconstante na presença de Deus? Você vem para a igreja, você sai, você vem para a igreja. Todos os dias você dá um relatório para você mesmo que você está cansado. Todos os dias você dá um relatório para você mesmo de que você não aguenta mais, de que isso está sendo um fardo para você. Sabe aqueles dias que você acorda e fala assim: eu não quero mais ir para a igreja, eu quero voltar a fazer o que eu fazia, eu não tinha cobrança, eu não tinha pressão. Sabe aquelas vezes que você levanta de manhã e fala: eu estou cansado, eu não quero mais ir. Por que buscar a presença de Deus, sendo que não está sendo acrescentado nada? Eu não ganho nada com Ele. Quando eu passei a viver dentro da igreja, talvez as coisas tenham ficado pior, e você passa a culpar Deus por isso. Mas aquilo que você plantou no mundo, você não quer colher aqui, né? O problema do ser humano, quando busca a presença de Deus, é justamente isso. Quando aparece o primeiro obstáculo, desde você avançar, você retrocede. Fala assim: eu encontrei um obstáculo maior ali, eu não vou conseguir pular. Aquele ali eu não vou conseguir enfrentar não, não vou conseguir resolver. Aquele ali vai ser difícil para mim.
Então, já que aquele vai ser difícil, eu vou procurar alguém que talvez consiga resolver. Se ele não conseguir resolver, eu já sei para onde eu vou. Eu vou pegar um caminho mais curto. Sabe o que acontece quando você faz isso? Você deixa de ouvir a voz de Deus. E aí quando você está no caminho mais curto, que aquilo vai ficando mais escuro, você ergue suas mãos para cima e fala: Senhor, cadê você? Aí você passa a viver aquela história que eu contei. Você começa a gritar com Deus achando que Ele não está te ouvindo. Existe uma barreira entre você e Ele. Só que para que você possa romper essa barreira, confesse os seus pecados uns aos outros e ore um pelos outros. Eu vou chamar o ministério de louvor aqui em cima. E eu vou pedir para você curvar sua cabeça onde você está sentado aí mesmo. Não olhe, irmãos. Não olhe. Não olhe. Eu nem vou pedir para apagar a luz. Só curve sua cabeça onde você está sentado. Curve sua cabeça. Presta atenção. Sabe quando foi que a aproximação de Deus ela veio sobre mim? Quando eu precisei me libertar de algumas coisas ainda que estava sobre mim. E para você que está sentado aí, seja difícil chegar até uma pessoa, procurar uma pessoa e falar: ó, eu cometi isso, eu estou dentro da igreja há 9 anos e eu não consigo dizer isso porque as pessoas me enxergam como se eu estivesse andando em santidade. Sendo que na verdade eu estou vivendo uma mentira para mim mesmo. A aparência que eu mostro para as pessoas através das minhas atitudes é uma aparência de que eu esteja bem. Quantos de vocês estão sorrindo, mas por dentro está destruído? Quantos de vocês andam achando que está vivendo bem, sendo que na verdade não está? O véu precisa se rasgar na sua vida. Ninguém levanta a cabeça. Como um ato profético, irmãos. Se você quer ser liberto nessa noite, se você quer passar de viver não somente pela unção, mas passar a viver pela presença, você vai precisar buscar. Mas para isso é preciso viver o sacrifício. É preciso se confessar. É preciso passar por um processo chamado arrependimento. Eu particularmente não sei o que você tem vivido nos últimos dias, mas Deus sabe.